Notícias da Igreja Católica. Sexta-feira, 25 de agosto de 2023, hoje é dia de São José de Calazans, padroeiro das escolas populares. Em São Petersburgo, o 10º Encontro dos Jovens Católicos Russos. Publicação do Vatican News, reportagem agência CIR. Teve início na quarta-feira, 23 de agosto, em São Petersburgo, o 10º Encontro Nacional de Jovens Católicos da Rússia, reunindo 350 participantes provenientes de 54 cidades da federação, acompanhados por 5 bispos, sacerdotes religiosos e religiosas responsáveis pela pastoral juvenil. O tema do encontro, que terminará no dia 27 de agosto, é o da Jornada Mundial da Juventude em Lisboa. Maria levantou-se e foi apressadamente. A ideia é fazer dos dois eventos uma única peregrinação, explicou a agência CIR Oksana Pimenova, responsável pela pastoral juvenil da Arquidiocese de Moscou. Os 17 jovens russos que estiveram em Lisboa no início de agosto irão oferecer o seu testemunho aos jovens presentes no encontro de São Petersburgo, para que estes, por sua vez, o possam levar às paróquias e comunidades em toda a Rússia. Mas as atividades propriamente ditas tiveram início nesta quinta-feira. As catequeses Rise Up, por exemplo, são realizadas durante a manhã com grupos de 25 a 30 pessoas em diferentes locais da cidade, nos moldes e sobre os temas de Lisboa: ecologia integral, amizade social, misericórdia de Deus. Os encontros são pensados para que os jovens coloquem em prática o método sinodal, assim que possam vivenciar o significado de comunhão, participação em missão, explicam os organizadores. A programação para as tardes prevê encontros em 3 paróquias diferentes da cidade para conhecer as comunidades e celebrar juntos a liturgia. Já a programação noturna inclui um festival, a oração de Taizé, tempo livre para debates ou rezar em silêncio. O encontro terminará no dia 27 de agosto com um momento de síntese final e uma cerimônia de envio. Notícias da Igreja Católica. Nos inquietamos e manifestamos nossa preocupação pelas matérias em discussão e votação no Supremo Tribunal Federal acerca da descriminalização das drogas e do aborto até o 3º mês de gestação, disseram em nota divulgada na quarta-feira, 23 de agosto, os bispos do Conselho de Pastoral do Regional Leste 2, da Conferência Nacional dos Bispos do Brasil, que representam as 28 dioceses mineiras. Para os bispos, o ativismo do judiciário se torna ainda mais grave quando pondera e decide sobre questões que tocam o valor absoluto e inalienável da vida humana. Arguição de descumprimento de preceito fundamental, que é a ADPF 442, que pede a descriminalização do aborto até a 12ª semana de gestação, foi apresentada pelo Partido Socialismo e Liberdade, o PSOL, em 2017 ao STF e está na iminência de ser votada, pois a presidente do STF, relatora da ADPF 442, Rosa Weber, quer que seja votada antes de sua aposentadoria em outubro deste ano. Notícias da Igreja Católica. O governo da Nicarágua revogou nesta quarta-feira, 23 de agosto, a pessoa jurídica da Companhia de Jesus e determinou a transferência de todos os ativos dos jesuítas para o Estado. Segundo o Acordo Ministerial 105/2023, OSFL, publicado em La Gaceta, Diário Oficial do Governo, a ministra de Governação Maria Amélia Coronel Quinloch aprovou o cancelamento da pessoa jurídica da Associação Companhia de Jesus da Nicarágua por violações às leis. A Aliança Universitária Nicaragüense condenou categoricamente por meio de um comunicado a disposição da ditadura sandinista de Daniel Ortega. Esta ação não é mais do que outro capítulo na perseguição implacável do sandinismo contra a Igreja Católica e a fé que nutre a nossa nação. Notícias da Igreja Católica. Cerca de 700 católicos se reuniram em frente a uma das igrejas destruídas e queimadas em Jaranwala, no Paquistão, no domingo 20 de agosto, para participar de uma missa celebrada pelo bispo de Faisalabad, Dom
Indras Rema. Os protestos violentos e ataques contra cristãos eclodiram na semana passada devido a uma suposta profanação do Alcorão. No final da missa, diante dos escombros da igreja de São Paulo, um líder da comunidade cristã disse que a maioria das pessoas chorava durante a celebração litúrgica, acrescentando que foi um momento muito doloroso, mas uma oportunidade de partilhar com os outros a sua dor pela perda e a sua tristeza. Mais de 30 policiais protegiam os católicos presentes no local. Notícias da Igreja Católica. O bispo do Vicariato de Caruní, Venezuela, Dom Gonzalo Ontiveros Bibas, foi convidado pela Conferência Nacional dos Bispos do Brasil para a reunião do Conselho Episcopal Pastoral, que aconteceu na semana passada. Ele expôs seu trabalho na Amazônia, Venezuela, e pediu ajuda à CNBB para seguir adiante com seu trabalho. Dom Ontiveros falou sobre a complicada situação política e econômica que se vive na Venezuela e como isso afeta diretamente sua atividade missionária e pastoral na região que o Papa Francisco lhe confiou desde 2021. Quero também contar com esse apoio, essa solidariedade para que eu possa continuar desenvolvendo os projetos que temos. Seria uma grande esperança para nós, sobretudo pelo sentimento de solidariedade e de amizade que há entre as duas igrejas, a brasileira e a Venezuela, disse o bispo ao se referir ao trabalho missionário que a igreja no Brasil tem graças às instituições como Caritas Brasileira e Fazenda da Esperança. Notícias da Igreja Católica. Desde agosto de 2022, Regiane Cichelero incorre numa multa diária de R$1.000 e corre o risco de perder a guarda do filho por tê-lo tirado da escola e adotar o ensino domiciliar. Cichelero, advogada em São José do Cedro, Santa Catarina, é cristã e agora tem apoio da Aliança em Defesa da Liberdade Internacional, a ADF, Organização de Defesa Jurídica da Liberdade Religiosa. Seu processo está em fase de apelação. Em 2020, com o fechamento das escolas públicas de Santa Catarina por temor à pandemia de Covid-19, Cichelero decidiu dar aulas em casa ao filho. Depois da reabertura das escolas em março de 2021, a advogada decidiu continuar a ensiná-lo em casa por acreditar que isso garantia uma educação de qualidade segundo as convicções religiosas da família. No início, o juiz do caso ameaçou retirar a guarda do filho de Regiane se ela continuasse a dar aulas ao filho em casa. Depois, a Justiça de Santa Catarina determinou que ela pagasse uma multa de 3 a 20 salários mínimos, mais uma multa diária adicional de R$1.000 caso seu filho não fosse matriculado na escola. Júlio Paul, salvadorenho que mora nos Estados Unidos, que é consultor jurídico da ADF Internacional, disse à agência CI que a ADF Internacional se envolveu neste caso porque a lei internacional é clara. Os pais têm prioridade de direito na escolha do tipo de educação que será dada aos seus filhos. Ele lembrou que o artigo 13 do Pacto Internacional sobre Direitos Econômicos, Sociais e Culturais também estabelece que os Estados devem respeitar o direito dos pais de escolher para seus filhos escolas diferentes daquelas estabelecidas pelas autoridades públicas que atendam a padrões educacionais mínimos, como podem ser estabelecidos ou aprovadas pelo Estado, e assegurar a educação religiosa e moral de seus filhos de acordo com suas próprias convicções. Cerca de 70 mil estudantes de 4 a 17 anos no Brasil estudam em casa, segundo a Associação Nacional de Educação Domiciliar. Em maio de 2022, o projeto de lei PL 1338/2022, que regulamenta a prática do homeschooling no Brasil, foi aprovado na Câmara dos Deputados. Até o momento, a proposta está na Comissão de Educação do Senado para apreciação. Notícias da Igreja Católica. O Regional Sul 4 da CNBB, que inclui as dioceses e arquidioceses de Santa Catarina, publicou uma nota contra a arguição de descumprimento de preceito fundamental, a DPF 442, que quer descriminalizar o aborto até a 12ª semana de gestação. Toda e qualquer atitude que desconsidere, descarte e desvalorize a vida humana criada por Deus, origem de toda a vida, especialmente nos estágios iniciais do desenvolvimento, não pode ser por nós, homens e mulheres criados à semelhança de Deus, algo permitido, diz o texto.
Com a colaboração do Vatican News e da agência ICI, você ouviu o Boletim de Notícias Católicas que volta na próxima segunda-feira. Notícias da Igreja Católica.